Período napoleônico, professor André e a História. Napoleão Bonaparte era um jovem de origem humilde, mas teve uma brilhante carreira militar e política. Nasceu na ilha de Córcega, ao sul da França, ingressou no exército em 1785 para lutar pela Revolução Francesa, era um oficial dedicado e em 1793 já era coronel e tinha apenas 24 anos quando se tornou general. O sucesso de sua carreira militar se devia à sua habilidade como estrategista, ao seu espírito de liderança e ao seu talento para empolgar os soldados com promessas de glórias e riquezas após cada vitória. E como Napoleão se tornou governante da França de 1799 a 1815? Lembre-se que falamos sobre isso no vídeo sobre a Revolução Francesa. Napoleão chegou ao poder após o golpe do 18 do Brumário, no qual a alta burguesia, temendo ser derrubada do poder, convidou Napoleão para assumir o comando do país, pois era uma figura heróica e seria aceito pelo povo. E o que a burguesia ganharia com isso? Ela teria no poder um governante que teria com ela dívida de gratidão e tomaria medidas para favorecer essa classe. E por que Napoleão aceitou? Certamente pela sua grande ambição. E as principais medidas de Napoleão? Na administração, ele vai convidar vários funcionários da sua confiança pessoal para os mais diversos cargos da administração pública. Na economia, vai criar o Banco da França, em seguida vai promover a construção de obras públicas e fortalecer o comércio e a indústria. Na educação, vai reorganizar o ensino francês, que passou a ter como principal missão a formação de cidadãos capazes de servir ao Estado. Na área do direito, ele vai criar o Código Civil Napoleônico, esse que está ao lado. Esse código jurídico, também conhecido como Código Napoleônico, consagrava as aspirações da burguesia, como a liberdade individual, a igualdade de todos perante a lei, o respeito à propriedade privada e o matrimônio civil separado do religioso. Bom, e qual a sua relação com a Igreja a partir daí, a Igreja Católica? Ele vai elaborar um acordo entre a Igreja e o Estado, com o objetivo de fazer a religião um instrumento de poder político. O Papa reconhecia o confisco das propriedades da Igreja lá na França em troca do amparo do Estado ao clero. O Estado sustentaria os religiosos. Por sua vez, Napoleão reconhecia o catolicismo como a religião da maioria dos franceses, mas reservava para si o direito de designar bispos, cujos nomes seriam posteriormente aprovados pelo Papa. Napoleão Bonaparte, pouco tempo depois, começou a desenvolver um ambicioso projeto de transformar a França numa monarquia hereditária, o que era muito contraditório, uma vez que a Revolução Francesa foi para derrubar uma monarquia. Na verdade, o seu interesse era se tornar imperador, mas para não parecer um golpe, ele convocou um plebiscito popular que seria uma votação perguntando se o povo aprovaria que ele assumisse o poder como imperador, estabelecendo um regime monárquico. 60% dos votantes acenaram positivamente para as intenções de Napoleão. Em 2 de dezembro de 1804, Napoleão Bonaparte organizou uma festa para sua coroação na Catedral de Notre-Dame e convidou o Papa Pio VII para sua coroação. O Papa se abalou de Roma a Paris e, no auge da cerimônia, Napoleão retirou das mãos do Papa a coroa, como nós vemos aí ao lado. E ele próprio se coroou. Em seguida, fez o mesmo com sua primeira esposa, a imperatriz Josefina. Tal atitude, certamente grosseira, era uma forma dele dizer ao mundo que não reconhecia autoridade superior a dele no mundo. Assim que assumiu como imperador, Napoleão promoveu uma série de guerras com o objetivo de ampliar o domínio da França na Europa. Fortaleceu o exército com armas e soldados, o tornando o mais poderoso da Europa. Mas a Inglaterra, temendo a concorrência da França, vai formar uma coligação internacional para derrotar o exército francês.
e para isso vai se unir a Áustria, a Prússia e a Rússia. Em outubro de 1805, Napoleão decidiu invadir a Inglaterra, mas desconsiderou o fato de que esse país tinha uma poderosa marinha conhecida como Invencível Armada. Ou seja, se o exército de Napoleão era o mais poderoso da Europa, a marinha mais poderosa era da Inglaterra. Como a Inglaterra é uma ilha, Napoleão teria que fazer uma invasão pelo mar. Então ele organizou a sua marinha com o objetivo de invadir a Inglaterra, mas acabou terrivelmente derrotado próximo à cidade marítima espanhola de Trafalgar, em 1805. Com essa derrota, Napoleão desistiu da ideia de derrotar a Inglaterra por meio de uma invasão marítima, mas não desistiu de a enfraquecer de algum modo, pois esse país era uma pedra no meio dos interesses franceses. A forma que Napoleão encontrou para enfraquecer a Inglaterra ficou conhecida como Bloqueio Continental e foi instituído em 1806. Como não conseguiu destruir militarmente a Inglaterra, ele tentou destruir financeiramente. Como a Inglaterra vivia basicamente do comércio dos seus produtos industrializados, mundo afora, essa medida visava proibir os demais países da Europa de praticar relações comerciais com a Inglaterra. Desse modo, ela perderia a riqueza do comércio, que era a fonte do seu poder. Bem, o que aconteceria com quem desrespeitasse o bloqueio imposto por Napoleão? O país que desrespeitasse seria invadido pelas tropas de Napoleão e o seu governo seria destituído e substituído por alguém da confiança do líder francês Napoleão Bonaparte. Nesse período, Portugal era um país muito dependente da Inglaterra. Ela comprava os produtos de suas colônias e também lhe fazia empréstimos. Quando Napoleão determinou o bloqueio, ainda não tinha condições de ocupar a posição da Inglaterra na Europa, como credor dos demais países. Não vendo outra solução, o príncipe regente de Portugal vai desrespeitar o bloqueio continental e manter relações com a Inglaterra. Napoleão então ordena a invasão de Portugal. A corte portuguesa, temendo o que os soldados franceses fizessem com eles, temendo que na verdade fizessem o mesmo que fizeram com a sua nobreza, ou seja, guilhotiná-los, decidiram abandonar Portugal e deixar a população sozinha para enfrentar as tropas napoleônicas. O lugar escolhido para abrigar os nobres e a família real portuguesa foi o Brasil, pois era uma colônia muito distante da Europa e certamente Napoleão não iria mandar tropas para cá. Milhares de nobres vão embarcar para o Brasil e com a proteção de navios da marinha inglesa. Ou seja, a família real portuguesa, comandada pelo príncipe regente Dom João VI e sua esposa Carlota Joaquina, que eram pais de Dom Pedro I, abandonou junto com a nobreza de Portugal e transferir a capital do Reino de Portugal para o Rio de Janeiro, no Brasil. Na fuga, esses nobres saqueiam tudo o que é possível trazer de valor para o Brasil, realmente deixando a população à míngua. Até museus foram saqueados. Mas quando chegaram no Rio de Janeiro, no início de 1808, outro problema surgiu. O Rio de Janeiro, que era apenas uma cidade colonial, não tinha estrutura para receber milhares de pessoas de um dia para o outro. Até que novas casas fossem construídas, que bairros planejados fossem inaugurados para atender a nobreza, a solução foi tomar a casa da população que ali vivia. Cada família de nobre ia com os soldados até a casa que lhe interessava e, como a placa com os dizeres PR, Príncipe Regente, que muitos moradores do Rio, zombando, diziam se tratar de ponha-se na rua, adentravam a casa das pessoas e as colocavam na rua, só com a roupa do corpo. Muito triste essa história de desrespeito. Por volta de 1812, o Império Napoleônico atingiu sua maior extensão, dominando cerca de 1/3 da população europeia. Mas dentro da própria França, Napoleão começou a enfrentar críticas, inicialmente pelas famílias dos militares que morreram em combate devido à sua política expansionista. Em 1810, foi a vez da Rússia desrespeitar o bloqueio continental, da forma que Portugal fez. E em profunda crise financeira, a Rússia negociou seus produtos com a Inglaterra.
Em resposta, Napoleão decretou guerra à Rússia e conduziu 600.000 soldados pelo vasto território russo. Como as tropas russas eram imensamente mais fracas do que o exército francês, começaram a bater em retirada. Porém, ao fugirem para o interior do país, essas tropas vão atear fogos nas plantações e em tudo mais que pudesse ser útil ao exército francês. Mas Napoleão, ele não percebeu a estratégia usada pelos russos e continuou sua invasão até Moscou. Mas nesse momento chegou o inverno russo, que é extremamente rigoroso, o que impedia a chegada de suprimentos para as tropas francesas, pois as estradas estavam tomadas pela neve. E lembrem-se que os russos destruíram qualquer coisa que pudesse ser útil aos franceses, arma, roupas, principalmente alimentos. Então, o que parecia ser uma fuga, na verdade, era uma estratégia do exército russo. Eu não posso enfrentar, eu não tenho força, vou ser dizimado, eu fujo, mas eu não deixo nada que eles possam aproveitar, porque eu sei que vai chegar o inverno e eles vão ficar sem alimentos. Então a gente fala que o que venceu o exército napoleônico não foi o exército russo, e sim o general Inverno. Quando Napoleão percebeu a estratégia e decidiu bater em retirada, era tarde demais. A fome e o frio dizimaram as tropas francesas. De 600.000 soldados que o Napoleão destinou para a Batalha da Rússia, restaram apenas 30.000. Ao retornar à França, Napoleão não era mais o mesmo, seu exército tinha se reduzido drasticamente, e os outros países europeus, inimigos da Revolução, se uniram para derrotar Napoleão, e um poderoso exército formado por ingleses, austríacos, russos e prussianos invadiu Paris em 6 de abril de 1814. Napoleão foi capturado e aprisionado na ilha de Elba, no mar Mediterrâneo, e o trono francês foi devolvido a Luís XVIII, irmão do Luís XVI, que foi guilhotinado na Revolução Francesa. A ideia era restaurar o absolutismo. Mas em março de 1815, após uma fuga, Napoleão Bonaparte decidiu regressar à França e começou um período conhecido por governo dos 100 dias. A população apoiou, já que os franceses não concebiam mais ter um governo absolutista. Mas a coligação militar internacional novamente voltou a marchar contra a França e Napoleão acabou derrotado definitivamente na Batalha de Waterloo, em 18 de 6 de 1815. E ele foi preso pelos ingleses na ilha de Santa Helena, no Oceano Atlântico, onde ficou até a sua morte em 1821. O Congresso de Viena foi composto pelos líderes das nações europeias que eram contra o avanço das ideias iluministas. O principal objetivo do Congresso de Viena era esse: lutar contra o avanço das ideias lançadas pela Revolução Francesa. As principais medidas foram a restauração dos territórios invadidos pelo Napoleão Bonaparte. Então, esse congresso tinha o objetivo de decidir o futuro da Europa sem o Napoleão, depois da sua prisão. Então, todas as áreas que a França invadiu, ela deveria devolver. Inclusive, que ela invadiu até antes do período napoleônico, durante a Revolução Francesa. A legitimidade é a ideia de devolver o comando dos países aos seus antigos herdeiros absolutistas, pois o Napoleão, à medida que invadia as nações, trocava o governo por pessoas da sua confiança. Então, legitimidade é devolver esses tronos para as antigas famílias europeias, antigas dinastias. Solidariedade era a proposta de uma aliança política entre essas nações para não permitir o avanço das ideias lançadas pela Revolução Francesa. A Santa Aliança era uma ajuda militar, eles iam ter um exército permanente para impedir qualquer ameaça de revolução com ideias liberais. E aqui na América Latina, o período napoleônico teve muitos reflexos, pois enquanto Napoleão invadia nações da Europa, aqui na América Latina, principalmente os países que eram colônias da Espanha, se aproveitaram da guerra na Europa para começarem a movimentar a sua independência. Então,
o período napoleônico indiretamente contribui muito para os processos de independência na América Latina.